Galerinha, o último comentário aqui, por isso que é legal quando o cara dá uns minutinhos para a galera ir tentando na sala de aula, porque às vezes surge uma pergunta, uma colocação, uma questão, né, que a gente ainda não citou. Uma coisa que eu não citei, que na próxima aula eu quero citar com calma, é sobre a temperatura. Por enquanto, a maioria das questões não vai falar em temperatura, não vai citar a temperatura, então não vai precisar se preocupar com isso. Mas algumas questões aparentemente já levantam essa ideia. O que acontece quando a gente aumenta a temperatura de um objeto? A temperatura mede a agitação das moléculas. Então, quando a temperatura aumenta, as moléculas ficam mais agitadas, os elétrons ficam mais agitados. E já que eles ficam mais agitados, é mais difícil fazer com que eles passem todos para o mesmo lado. Ou seja, via de regra, quando aumenta a temperatura, aumenta a resistência elétrica. Porque os elétrons ficam mais agitados e fica mais difícil a corrente elétrica atravessar de um lado para o outro. Mas é regra. Existem materiais que são aquecidos e começam a conduzir melhor a eletricidade. Certo? Então, cuidado. A regra é essa, aumentando a temperatura, aumenta a resistência elétrica, diminui a passagem de corrente elétrica, certo? Mas existem exceções. Na próxima aula eu ainda te mostro como é que calcula, como é que seria a fórmula para calcular esse tipo de coisa. Eu nunca vi cair no vestibular, mas para se proteger não custa a gente mostrar essa ideia. Ótima colocação. Então, via de regra, aumentou a temperatura, aumentou a resistência elétrica dos materiais. Átomos mais desorganizados são mais difíceis de controlar. E por isso, isto ocorre.